e agradecemos. Paz do Senhor. Aleluia. Provérbios capítulo 16, verso 3. Logo em seguida a igreja pode se sentar. Esse negócio, irmão Rafael, foi de Deus, viu? Porque Jesus, ele, pela sua bondade, conversou conosco, né? E ele pediu para colocar no esboço esse projeto de batismo com o Espírito Santo. Eu não botei. Aí se Jesus manda você fazer um negócio e não faz, aí ele levanta o outro e pega e acontece. Negócio. Eu falei, pastor Ezequias, eu fui batizado com o Espírito Santo 28 de agosto de 2002, evangelizando dentro de uma cela de um presídio. Eu recebi o poder de Deus. Dentro de uma cela de uma penitenciária. Deus faz essas coisas, irmãos. Oh, aleluia. Provérbios 16, 3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Pode se sentar em nome de Jesus. Meus amados e queridos, a mim ficou a incumbência de novembro, dezembro, né? E quando foi 29 de dezembro do ano passado, no apagar das luzes, saiu um diário oficial extra lá do GDF. E Jesus aprove ao Senhor colocar o nosso nome lá no diário oficial. E nós somos nomeados no concurso público ali no GDF. Amanhã nossa perícia médica, os irmãos orem por nós. Nossos exames, graças a Deus, estão todos 100%. Zerado para a glória de Deus. Amanhã passar pela perícia médica, pegar o hábito do Subsaúde e esperar a posse dia 28 de janeiro e entrar em exercício em 2 de fevereiro. Aleluia. Então, no apagar das luzes, Deus faz coisas também, né? Então, creia. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O sábio Salomão aconselha que devemos consagrar tudo quanto fizermos, devemos consagrar ao Senhor. Colocar ao Senhor como a primazia de tudo quanto fizermos. Eu quero conceituar com vocês o que é o projeto. De acordo com a administração, o projeto é um esforço temporário, mas nas coisas de Deus tem que ser constante, tá? E singular, com início, meio e fim definidos, para criar um produto, serviço, resultado único, transformando uma ideia ou necessidade em algo concreto. Ele envolve planejamento, execução e controle, utilizando recursos humanos, financeiros, materiais, para atingir objetivos específicos. E quem é da área da educação tem um tal de projeto de vida, que diz que é um plano que guia sonhos, metas, objetivos, bússola para o futuro, abrangendo áreas como carreira, educação, relacionamentos e bem-estar, promovendo o autoconhecimento, que foi dito aqui ontem, e a tomada de decisões conscientes para uma vida plena e alinhada com valores e aspirações. Aqui se fala de sonhos, mas eu não gosto de falar muito em sonhos. Gosto de falar como pastor, propósitos. Porque muitas vezes quem fica muito sonhando, fica muito no campo das ideias e não traz para o campo da prática, da realidade, do planejamento, da execução, do controle, daquilo que deve ser feito. Você pode ter uma aspiração, almejar, sonhar. Isso não é errado, tá, irmãos? Mas não fique só divagando aí nas suas ideias, na sua mente, não. Execute, planeje. Agora, trazendo biblicamente, o primeiro ponto que nós queremos abordar é: meu projeto, antes de tudo, precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Não seja soberbo para planejar, projetar a sua vida sem a direção de Deus.
Tiago capítulo 4, versículo 13 a 16, mostra-nos o texto que havia algumas pessoas arrogantes, soberbas, que estavam fazendo planos, dizendo, eu vou fazer isso e vai acontecer, mas o texto ele mostra muito claramente que era uma arrogância, era um planejamento colocando Deus à parte dos propósitos, dos projetos. E logo Tiago, usado por Deus, ele fala, como é que você sabe o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Se o Senhor quiser, o que deve dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Nós vemos a humanidade projetando, planejando e deixando Deus à margem da história, esquecendo-se de que Deus é soberano. Há alguns que dizem que Deus, Ele deu a corda no mundo, deu a corda na criação e deixou os seres humanos a seu bel prazer, como diz o teísmo. Mas não é assim o que a Bíblia diz. A vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Deus sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29, verso 11 fala aqui, porque eu sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, e serei achado de vós, diz o Senhor, congregar-vos-ei de todas as nações, e os trarei de volta a esta terra, aleluia. Deus sabe o que é melhor para nós. Então o nosso projeto tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Segundo, talvez possa ser o seu projeto. Eu estou apresentando algumas coisas. Talvez não esteja aqui nesse esboço, mas pegue o que está sendo ensinado aqui nesta noite. Meu projeto é conhecer e fazer a vontade de Deus. Entendemos que precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. O conceito de fé, no grego, ele é muito interessante. Tem uma palavrinha que, no grego, sobre fé, os tradutores colocam como crer, ou como fé. Mas quando você vai ao original, é algo muito mais profundo. É da seguinte forma, é quando a vontade de Deus se alinha com a minha vontade e ambas geram uma fusão e a vontade de Deus prevalece sobre a minha vida. Como diz o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Há uma fusão e a vontade de Deus passa a prevalecer. Então agora precisamos conhecer e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita e agradável, Romanos 12:2. Se o irmão quiser projetar, nós estamos trabalhando mais com NVI nesta noite. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Mas nós não podemos o quê? Tomar forma do sistema mundano. Mas nós temos que renovar. E como nesta noite, aleluias, Deus renovou a sua igreja, Deus renovou o seu povo, aleluia. Louvado seja Deus. Para quê? Para que a gente não caia na mesmice e a gente tenha
constantemente experiências com Deus. Não que a experiência divina vai servir de doutrina para a igreja, mas o crente precisa de experiência com o Espírito de Deus. Experiência com Deus é algo pessoal e particular. Mas a Bíblia é a doutrina da palavra de Deus. É ela que doutrina a sua vida. E o crente precisa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário perseverar em fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui projetando a nossa vida. Há 23 anos que eu sirvo a Jesus. E nós temos que perseverar em fazer a vontade de Deus. Já tive oportunidades, já quis largar o evangelho. No dia que eu resolvi largar o evangelho, que nem para isso eu prestei, eu quis largar o evangelho, irmãos. Aí eu falei, eu não vou dirigir mais culto, eu não vou pregar, eu não vou fazer mais nada. Aí eu peguei um CD, coloquei o fone de ouvido. Na hora que eu botava a música mundana, minha cabeça latejava. Na hora que eu tirava o fone, a cabeça ficava de boa. Aí eu falei, rapaz, não tem mais jeito não. Quem já pisou no santo dos santos, aleluias, não sabe viver em outro lugar, irmãos. Mas é necessário perseverar. Ontem foi dito sobre Lucas capítulo 14, sobre o planejamento, sobre a vontade de Deus. E o que é interessante, que aquela passagem que a nossa irmã Glória leu, ela está no contexto de que se alguém quiser vir após mim e ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Aí Jesus fala que aquele que não planejar a construção e tarará, ou seja, Jesus está falando do custo do discipulado. Tem muitos crentes, muitos pregadores hoje pregando o evangelho do plim-plim-plim, sabe? Que, Jesus ele pode mudar a sua vida da água para o vinho, isso é fato. Mas eles ficam prometendo mundos e fundos. Aí fica um bando de crente iludido. Sendo que o evangelho verdadeiro requer perseverança, constância, ali na presença de Deus. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quanto tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. É necessário perseverança. A carta aos Hebreus tinha alguns crentes que estavam passando por perseguições, por dificuldades. E esse capítulo traz sobre a necessidade de perseverança e de que a gente não retrocede. No capítulo 11 traz os heróis da fé. E no capítulo 12 manda a gente olhar para o 11 e prosseguir para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Quem faz a vontade de Deus permanece para toda a eternidade. 1 de João 2,17. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Quem faz a vontade de Deus até o fim, permanece para toda a eternidade. Meu projeto esse ano, talvez, e você ainda que não aceitou a Cristo, que hoje é uma oportunidade de você conhecer o Salvador e Senhor. A Bíblia diz que Deus trouxe sua graça, manifestou a sua graça, trazendo salvação a toda a humanidade. A salvação ela é universal e não universalista. O universalismo prega que até o diabo será salvo. Mas não é isso que nós estamos pregando. A salvação é um ato divino, é um ato, um convencimento do Espírito Santo de Deus. O Pai projeta, o Filho executa, o Espírito aplica o plano da redenção, irmãos. E hoje é o tempo aceitável do Senhor, conhecer a Deus. Eu quero conhecer Jesus. Então arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho e confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu aceitei Jesus 17 de abril de 2002. Usando tudo quanto tipo de droga que vocês imaginarem.
E Jesus fez uma obra maravilhosa, linda, que uma hora a gente vai testemunhar para a glória de Deus. Meu projeto é crescer espiritualmente. Meu projeto para 2026 é crescer espiritualmente. Então vamos ver o que a Bíblia diz? Primeiro, para você crescer espiritualmente, você precisa aprofundar-se no conhecimento das Escrituras. Não tem para onde correr. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a Escritura. Esse artigo definido A não é à toa. Porque se eu tiro o artigo definido A, eu generalizo como qualquer escritura. Mas quando eu coloco o artigo na frente da escritura, eu delimito dizendo que é as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Dizendo que é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Primeiro, aprofunde-se no conhecimento das Escrituras. Há uma diferença entre conhecimento bíblico e conhecimento teológico. Tem pessoas que têm conhecimento. É claro que se você estuda a Bíblia, você está fazendo teologia. É fato. Mas tem gente que estuda teologia, mas não tem conhecimento bíblico. Misericórdia, irmão, que negócio é esse? Tem pessoas que não têm diploma de teologia. Eu não sou contra a teologia, eu sou formado pela misericórdia de Deus. Mas eu estou dizendo que conhecimento bíblico é aquela pessoa que se derrama nas Escrituras e tão somente nas Escrituras. Ele está fazendo teologia, obviamente. Mas eu estou dizendo que tem aqueles que se apoiam somente em livros teológicos e não se apoiam na palavra. E olha só, aprofundando na vida de oração. Para crescer espiritualmente, preciso aprofundar na vida de oração. Salmo 62, verso 8. Confie nele em todo o tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Quero crescer espiritualmente, aprofundando-me na santificação. Segundo aos Coríntios 7, verso 1, diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo quanto contamina o nosso corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A santidade, ela tem 3 aspectos. Santificação posicional. Quando você se arrepende dos seus pecados, você crê, é regenerado, o Espírito de Deus habita na sua vida, e agora você entra nesse processo de santificação. Você sai da condição de filho da ira, de filho das trevas, filho do diabo, e é alçada à condição de santos do Senhor. É a santificação posicional que está lá em Efésios capítulo 2, verso 6, que ele alça nós nas regiões celestes. Aí vem a santificação progressiva, que agora é eu e você que temos que buscar, que temos que correr atrás, que é a santificação progressiva. E a santificação final é a glorificação do crente. É que quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, nós teremos um corpo transformado, receberemos um corpo de glória. Aí a glorificação é o estágio, é o ápice da santificação do crente. Então, crescer espiritualmente, aprofundando na Escritura, na oração, na santificação. E santificar-se é consagrar-se, é apartar-se de todo o mal que cerca a nossa vida nesse tempo moderno. Meu projeto, 4º ponto. Meu projeto é aprender a amar ou amar mais. Talvez você precise amar mais, aprender a amar. A gente tem que entender uma coisa, que o cristianismo ele é prática. O cristianismo ele é prática, irmãos. Naquilo que você tem deficiência, você pede para Jesus trabalhar, é aí que Jesus vai enviar. Jesus, eu preciso amar mais, aí Jesus manda umas peças tortas. Jesus, eu preciso amar mais, aí você vai assumir umas turmas de 2º ano lá, para você aprender a ter paciência com os meninos lá. É, irmãos, não é desse jeito. Não tem para onde correr, irmãos.
Então aprenda, tem gente que está orando para Deus trabalhar em alguma deficiência, e Deus vai permitir você passar por aquilo, para com a ajuda dele, você lidar com aquela situação, adquirir experiência, para poder auxiliar aqueles que estão na mesma deficiência ou na mesma dificuldade. Segundo aos Coríntios capítulo 1, fala o propósito do sofrimento. Paulo falou, eu sofri para receber consolo, aí recebi consolo, agora eu posso consolar vocês, e vocês vão sofrer, aí vocês aprendem também, aí consola os outros também. Esse é o propósito do sofrimento. Então eu preciso amar mais. O que a Bíblia diz? Primeiramente, precisamos amar a Deus. Mateus 22, 37 e 38 disse, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus. Em segundo lugar, precisamos amar o nosso próximo. 1 de João 4, 19 a 21 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Em terceiro lugar, você quer amar mais, né? Ame o teu inimigo. Mateus capítulo 5, 43 ao 45, está no contexto do Sermão do Monte. Aqui é a vida do reino de Deus, é o Sermão da Montanha. Você quer ser crente? Aprofunde no Sermão do Monte. Tem um bocado de livro aí bom para o Sermão do Monte. Martin Lloyd Jones tem um livro excelente sobre o Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era a compreensão judaica da época. Aí Jesus, opa. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que venham a ser filhos de seu Pai nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Tem umas arrumação aí, quem é paraense sabe o que é isso, né? Umas arrumação, essa palavra, né? Tem umas arrumação no neopentecostalismo, que eles começam a orar. Pega ele, Jesus. Pega ele, Jesus. E não sei o quê. E para com isso, irmão. Parecendo oração de catibozeiro. Seja crente. Ore, Jesus, abençoa e repreenda este mal que está usando esta pessoa. Já aconteceu isso comigo. De eu ser perseguido. Aconteceu também com um rapaz, ele arrumava um monte de, perdão da expressão, um monte de presepada. Aí ele falava, pegava o microfone, eu estou sendo perseguido por causa do amor de Jesus. Eu estou sendo perseguido por causa de Jesus. E ele era cheio de nó pelas costas. Não, irmão, você tem que ser perseguido por amor ao Evangelho. Pela sua conduta, pela sua postura de crente, que você vai incomodar as trevas. Se a coisa estiver muito, se você não estiver incomodando, não é que você vai ser chato, viu? Mas se você não estiver incomodando, tem alguma coisa errada aí. Porque o crente verdadeiro, o sal da terra, ele incomoda. Ele incomoda. Então ore para que Deus abençoe. Para que Deus dê graça. Para que Deus salve. Não seja diferente disto aqui. Aí, você quer amar. E para amar, você tem que aprender a perdoar, que é o quinto ponto. E nós estamos dentro do horário, não se atribule, calma aí. A falta de perdão bloqueia o perdão divino. O que eu já vi de gente endemoniada porque não perdoa, não é brincadeira, não. Isso é sério. Eu estou dizendo que é fácil perdoar? Não. Mas o Espírito de Deus habita em você. E Ele é o teu auxiliador. E Ele é o teu ajudador.
você tem que recorrer a Ele. O perdão, falta de perdão bloqueia o perdão divino. Mateus 6, 14 e 15. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem, olha o detalhe, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Contexto do Sermão do Monte, oração do Pai Nosso. Vira um detalhe, que pecam contra você. E o reino de Deus é o contrário. Perceberam como é o reino de Deus? Se alguém me ofende, eu é que vou lá. Eu que estou certo, eu é que vou lá. Se eu que estou certo, eu é que vou lá. Se alguém tem uma oferta, alguma coisa, alguém tem alguma coisa contra ti, deixa lá no meio do caminho e volta. Aconteceu uma situação comigo, recentemente. O nosso pai deixou um imóvel para nós, e meu irmão, ele teve ele administrou por muitos anos esse imóvel. É um imóvel que dá uma quantia abençoada. E ele entrou com uso capião para tomar o imóvel. E minha mãe virou para mim e falou assim, minha mãe ela não é parte no processo. Ela falou, meu filho, por mim, não entre nesse processo, não discuta, não se manifeste. Eu falei, mãe, o nosso irmão, infelizmente, ele não conversa com ninguém, ele bloqueou minha mãe há mais de 3 anos. Ele precisa muito de Jesus. E eu falei, mãe, por causa da senhora, eu não vou me manifestar no processo. Eu estou lá como réu no processo, porque eu sou herdeiro, então entra automaticamente. Aí, de repente, o negócio sai da via lá de Santa Catarina. Aí o negócio sai da via estadual e vai para a via federal. Aí a União, o governo federal se manifesta. Eu falei, uai. E eu orando, Jesus, faz justiça por mim. Salva meu irmão. Liberta meu irmão. E aí o processo foi para a esfera federal. Eu falei, uai, que negócio é esse? E a gente não tinha muito acesso ao processo. Resumindo a história, sabe o que aconteceu? O Ministério Público disse que o imóvel, o condomínio, eles estão na área da Marinha. Ali em Florianópolis tem muitos imóveis que estão na área da Marinha. Ou seja, você pode ter posse do terreno, posse do imóvel, não, mas não posse do terreno. O Ministério Público disse que não daria uso capião, e aí o juiz seguiu na mesma esteira, dizendo que não era para tomar o imóvel, que o imóvel era para voltar para o espólio, era para voltar para o inventário, e ele foi condenado a pagar as custas processuais. Eu não fiz absolutamente nada. Aliás, orando, né, no sentido de orar. Eu tinha todo motivo para gerar em mim. Irmãos, aprenda uma coisa. A nossa vida é tão difícil. As situações são tão difíceis que a gente passa nos tempos de hoje. Eu vou perder meu tempo com uma raiz de amargura no meu coração, por quem não quer saber de Cristo, não quer saber das coisas, eu vou ficar nutrindo sentimentos que vai me prejudicar. Aí eu entro no segundo ponto aqui, que, olha só o que diz, que a falta de perdão nos aprisiona. Parábola do credor incompassivo. O camarada devia uma fortuna, que mesmo que se a gente acreditasse em reencarnação, ele podia reencarnar um monte de vezes que ele não ia pagar a dívida. E aí ele chora, faz aquele auê na frente do seu Senhor, e o seu Senhor o perdoa. Ele recebe a graça de uma dívida humanamente impagável. Ao invés dele estar lá, se alegrando, glorificando, exaltando, na hora que passa um camarada que lhe devia 3 meses de salário, 100 denários, ele pega esse camarada e oprime ele, bate nele e taca ele na prisão. E aí que estava ao redor, e aprenda uma coisa, o ódio,
A falta de perdão, ele não só te aprisiona, e ele afeta também quem está ao seu redor. E aí o pessoal estava ali ao redor, foi contar para o seu senhor, se entristeceram, e aí o senhor fez o quê? Pegou ele e colocou dentro da cadeia, até que ele pagasse o último centavo. Aprenda, meu projeto é aprender a perdoar. Faça como José. José, quando reconhece os seus irmãos, José, eu creio que a natureza humana de José sobe, ele se segura e sai correndo para chorar, e chora de um jeito que o povo vai ver, meu Deus, o que está acontecendo com isso aí? Não, é meus irmãos e tal. Aí ele se revela, o pai aparece, é aquela alegria toda. E quando Jacó falece, os irmãos de José, eles começam, olha, vamos fazer o seguinte, vamos elaborar uma desculpa aí, nós aqui, vamos fazer um negócio aqui, nós aqui, ó, os irmãos se reuniram, né? E vamos falar assim, ô José, o Deus do nosso pai, os camaradas nem comunhão tinha com Deus, porque teve que falar o Deus do pai dele. O Deus do nosso pai disse que é para você cuidar de nós, que não é para você fazer mal. Aí José vira para eles e fala, acaso Deus me constituiu juiz sobre vocês? Fique tranquilo, eu vou cuidar da família de vocês, vou cuidar de vocês tudinho. Porque ele aprendeu a perdoar, ele liberou o perdão. Meu projeto é crescer ministerialmente. O obreiro deve manejar bem a palavra de Deus. Todos quantos querem crescer ministerialmente, todos estão a serviço de Deus, viu, irmãos? A diferença entre mim e vocês é a responsabilidade. Diante de Deus estamos todos nivelados. E todos foram chamados para fazer alguma coisa para Deus. Para isso, você deve manejar bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Tem uns camaradas que manejam tudo atrapalhado, né? É cada heresia que fala, que misericórdia. Outra coisa, devemos exercer com fidelidade para aquilo que fomos chamados. 1 Coríntios capítulo 4, 1 e 2. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo e encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Despenseiro é aquele que vai na despensa de Deus, recebe de Deus e transmite aos outros. Sabe o que eu já ouvi, irmãos? A pessoa recebe uma palavra, aí ele falou para mim, irmãos, eu fiquei só no sangue de Jesus, né? Eita, pastor, eu recebi, perdão da expressão, vou falar do jeitinho que a pessoa falou. Deus me deu uma mensagem para arrancar pica-pau do oco. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu vi aquela meia dúzia de gato pingado, eu guardei o meu sermão e preguei o feijãozinho com arroz. Vai te converter, rapaz. Aleluia. Pregue a palavra. Paulo, quando se despede dos presbíteros no porto de Mileto, ele fala da seguinte forma: nunca deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Tudo quanto Deus deu a Paulo, ele entregou para a igreja. Os maiores sermões de Cristo foram para uma ou duas pessoas. Jesus pregou o Antigo Testamento inteiro, uma Bíblia hebraica todinha, para dois camaradas no discípulo de Emaús. E ele, rapaz, nosso coração ardia. E Jesus estava lá, pregando o Antigo Testamento todinho para os camaradas, só para dois. Vigia. Aí essa palavra também fala de ministro, né? Aí tem um obreiro que fala assim, eu sou ministro de Cristo. Chega, faz um craqueado na voz, né?
Eu sou ministro de Cristo. Que nada, rapaz, tu é servo. Ministro é uma palavra grega que é o remador de galera. É aquele que rema até a morte. É isso que é ser ministro. É aquele que serve. 7. Crescer ministerialmente, está aqui as dicas. Profissionalmente e academicamente. Devemos trabalhar com excelência. Colossenses 3, 22 a 24. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quer crescer profissionalmente? Trabalhe com ética, trabalhe como se estivesse trabalhando para o seu Senhor. Academicamente aqui envolve na escola, em todos os ambientes. Devemos nos capacitar cada vez mais. Tem gente que quer crescer academicamente, profissionalmente, mas não estuda. Não corre atrás. Deita lá na rede, fica balançando com o pé, cantando, eu quero trabalhar para meu Senhor. E balançando na rede, né? Achando, não, irmão, espera lá, ué. Olha o que diz Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riquezas. Provérbios 22, 29. Você já observou o homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Provérbios 4, 5 a 7. Adquire sabedoria. Adquire inteligência. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. E finalizo aqui. 1 Coríntios 10, verso 31. Tudo quanto projetarmos e fizermos, seja tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, consagre o seu 2026 ao Senhor e Deus estabelecerá para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe.